Olá, internautas, vocês estão assistindo aí a JPTV. Olha, rádio, eu não sei se para a maioria dos radialistas, mas pelo menos para mim, acho que eu nasci já com alguma coisa relacionada diretamente ao rádio. Eu nasci na localidade do Passo da Cria. Passo da Cria hoje já é cidade, naquele tempo era área rural e distante do centro, não é? Então, a janela para o mundo que tínhamos era o velho e bom rádio. Aquele que ficava na sala, numa prateleira, como um eletrodoméstico de primeira linha. Hoje todo mundo tem a televisão LCD, plasma, etc. Não é? Aquelas telas de cinema. Naquele tempo tinha que ter pelo menos um rádio à luz lá em cima, numa prateleirinha, com uma toalhinha, com uma florzinha e tal, coisa, fazia parte também, não é, do cenário da casa. E naquele tempo a gente ouvia a Rádio Farroupilha. Ela tem Cheirinha Amanhece Cantando, o Grande Rodeio Coringa, tinha outros programas, Rádio Itaí, Rádio Caiçara, Rádio Difusora, os grandes comunicadores da época, Dilamar Machado, Darcy Fagundes, tinha o Bronquinha, não é? Eu ouvia muito Bronquinha, talvez isso aí explica um pouco da história atual, não é? Então, nós nascemos e nos criamos ouvindo rádio, era a janela para o mundo. E sempre havia aquele gosto das brincadeiras, não é? Com cabo de vassoura, com o microfone. Daí viemos para a cidade, morar na cidade. Saímos do meio rural, não é? E a primeira curiosidade foi conhecer a Rádio Montenegro, que se situava naquele prédio onde hoje está a Procuradoria-Geral do município, em frente ao Palácio Rio Branco. A Rádio Montenegro de antigamente, que a partir de 1976 passou a se chamar Rádio América e com outros proprietários. E aí conhecemos e travamos amizade com algumas pessoas ali. Eu lembro na época, tinha os noticiaristas, o Mário Jaci Pérez de Moura, tinha o Paulo Gribler, também eram grandes narradores esportivos da época, não é? Nós tínhamos aí a Zambuja, o Adelmo Bolba, que abriu essa série, né? Adelmo Bolba já era veterano naquela época, imagina, né? O homem tem 50 anos de rádio aí, praticamente. E tantos outros nomes importantes. E daquela Rádio Montenegro, teve gente que foi além no meio radiofônico, indo para outras cidades, outros estados, inclusive. Bem, depois nós tivemos aí uma relação mais estreita, até de parentesco, com uma pessoa que trabalhava na rádio, e nós estávamos mais próximos do dia a dia da emissora. Até que em 1977 surgiu uma oportunidade, com uma peça de radioteatro. Foi a primeira vez que eu falei as devas, como se diz, numa emissora de rádio, como radioator, em 1977. E ali, já em seguida, nós começamos a atuar como operador de som e comunicador. Fazíamos um turno como operador de som e à tarde o programa Show da Tarde. E nós tínhamos naquela época quase 14 anos. Ainda não tínhamos 14 anos naquele período. Por isso que nesse ano eu fecho 36 anos de rádio, não é? Porque eu comecei muito cedo. Não que eu esteja tão veterano assim. Então, a partir dali de 1977 em diante, até hoje, não é? Nós estamos claro, em muitas fases, com atividades paralelas, não é? Porque rádio, financeiramente, é muito ruim, esta é a verdade, salvo as exceções. A regra é financeiramente muito ruim. Então, a gente tem que ter, muitas vezes, atividades paralelas, não é? Mas, então, desde 1977, nós estamos nesta vida de radialista, de comunicador, a partir da Rádio América, já era a Rádio América naquela época, de Montenegro. E dali depois, de algum tempo, saímos correndo o mundo, não é? Rompendo fronteiras no meio rádio, jornal e televisão também, por onde atuamos durante um bom tempo. A tua voz é um referencial hoje, né? Muitas pessoas não te conhecem pessoalmente, mas ouvem a tua voz em algum lugar e, eu já ouvi. Tu disse que começou muito cedo, com 13, 14 anos. Nessa época ainda está naquela fase de desenvolvimento da voz, de mudanças, né? Como é que era o Já Ouvi daquela época?
Olha, não é muito diferente não, claro, não é? O tempo não perdoa, a idade vai pegando, fisicamente vai se modificando e tal. E a voz também, não é? Mas não era muito diferente, porque a família, com os homens da família, todos têm esse timbre de voz, não é? Então é uma coisa, eu acho que muitas vezes o velhinho lá de cima, acho que Deus bota o dedo e diz, olha, tu vai nascer para isso, né? Então já nos dá todo o aparato. Acredito que tenha sido isso, né? Agora aqui eu estou falando coloquialmente e tal, né? Mas num microfone, principalmente em rádio, a gente utiliza várias entonações de voz. Por quê? E hoje é uma coisa rara, gente. Comunicador é coisa rara hoje. Eu sempre digo, temos que separar comunicadores de microfonistas. Microfonistas é um neologismo que criamos aí para identificar, né, certos profissionais ou amadores de microfone. Agora, o rádio é interpretação. Na voz, não é? Tu tem que suscitar a imaginação das pessoas. Né? Tu tens que fazer com que as pessoas imaginem a situação. O comunicador é um narrador, é um contador de histórias. Até mesmo na gravação de um comercial. Tem aquele comercial que a gente grava num tom, num ritmo, enfim, outro já diferente. Então, isso aí, a gente tem que ter um talento nato, imprescindível, mas também requer aplicação, estudo, treinamento, enfim. Não é? Quem são os teus ídolos do rádio? Olha, o meu grande ídolo, e hoje eu tenho uma amizade bastante estreita com ele, foi um dos grandes comunicadores. Ele é um grande comunicador ainda hoje, mas claro, como eu disse, o tempo é terrível, né? Mas ele foi um dos maiores comunicadores do Brasil. Chama-se, e está na atividade em Porto Alegre hoje, Marne Barcelos. Marne Barcelos é referência nacional. As pessoas hoje, os mais jovens, não sabem quem é Marne Barcelos. Nos anos 70, 60, 70, ele foi o grande nome do rádio no Rio Grande do Sul e da televisão também. E ele hoje é referência São Paulo, Rio de Janeiro. No meio rádio, em São Paulo e Rio e outros estados, falem no Marne Barcelos, faz referência. Marne Barcelos, porque ele é um grande nome. Ele é um dos que lançou, ao lado do Júlio Rosenberg, o Roberto Carlos. Né? Tem uma história muito interessante aí que eu conto e as pessoas muitas vezes nem acreditam, mas é verdade. Tem os mais antigos que podem comprovar juntamente comigo. Você sabia, Clarice e internautas, que a primeira emissora de rádio do Brasil, hoje já não é tão assim fenomenal o lançamento do LP anual do Roberto Carlos, que eu acho que nem lança mais disco anual. Mas antigamente era esperado, olha, o LP do ano do Roberto Carlos. Qual a emissora, a primeira emissora de rádio do Brasil que rodava a música do novo LP, a principal música do novo LP do Roberto Carlos? A Rádio América de Montenegro. Verdade. Por quê? O Marne Barcelos era um dos proprietários da Rádio América, ao lado do Amabile Joaquim, que é até hoje, não é? Mas o Marne era... E o Roberto Carlos mandava, a gravadora CBS, mandava diretamente para o Marne Barcelos, que tinha tudo a ver com a carreira do Roberto Carlos. E ele era diretor também, o Marne, naquela época, da Rádio Farroupilha, no auge. Não é a Farroupilha de hoje, da RBS. Era a Rádio Farroupilha dos Diários Associados. A Rádio Farroupilha, no Rio Grande do Sul, teve uma importância, assim, extraordinária. Não é? Hoje a emissora de rádio das mais importantes no Rio Grande do Sul é a Rádio Gaúcha, mas nem se compara com a importância que teve a Rádio Farroupilha naquele tempo. Não é? E o Marno Barcelos era o diretor. E depois eu vim trabalhar, e aí na prova de fogo, o Marno Barcelos era um cara extremamente rígido. E ele escolhia a dedo os profissionais que fossem trabalhar com ele. Na emissora que ele dirigia e era comunicador, ou nas emissoras, ele foi proprietário de várias emissoras, naquelas rádios que ele era dono. E eu com 14 anos, e ele nunca me admoestou, nunca me fez, sempre deixou correr solto. E depois que ele deixou de ser o dono, aí a vida, né, tem vários caminhos que acabam nos levando. Eu fui ser colega do Marne Barcelos na Rádio Liberdade, né? E aí nós ficamos ali, dois assalariados e tal. E depois tem outras histórias com o Marne. As oportunidades. Ele foi um dos grandes comunicadores das rádios Tupi, Bandeirantes, Globo, a Rádio Tupi de São Paulo, que era muito forte também, não é? Rádio Record e tal. E em várias oportunidades ele quis me levar para esses centros. Eu tive outros convites e tal. Mas, né, acabei não indo por N motivos e tal. Aquela coisa do jovem, né, que pensava que amanhã seria tudo a mesma coisa e tal. E muitos me perguntam, hoje bate o arrependimento? Sinceridade?
bate. Muito arrependimento de tantas oportunidades que nós tivemos aí e não seguimos. Mas a minha referência em rádio, então, chama-se Marne Barcelos, que está nativa até hoje, na Rádio Pampa, em Porto Alegre. Já está veteraníssimo, né? O Marne já está beirando os 80 aí, mas ainda, não é? Um cara de uma inteligência extremada, é um cara assim com... É raríssimo encontrar alguém com o conhecimento geral que ele possui. Né? Se falar sobre o sexo dos beija-flores de Bali, ele vai saber alguma coisa a respeito. O cara é extraordinário. E essa foi a minha referência. Ele foi o meu primeiro patrão, meu primeiro empregador, foi colega, e hoje é meu amigo. Toda semana ele me dá uma ligada e tal, né? Convidou para voltar a Porto Alegre e tal, eu não quis pela fase que a gente está vivendo aí e tal. Mas então o meu referencial, claro, tem tantos outros grandes nomes do rádio. São Paulo, o saudoso Hélio Ribeiro, uma referência, né? Uma referência para todo o Brasil e referência internacional, porque ele teve emissoras nos Estados Unidos, não só transmitindo na linguagem portuguesa, né? Para os países com o português, né? Que tinha como língua o português, mas também falando em inglês para os americanos. O Hélio Ribeiro era uma referência, faleceu precocemente. E tantos outros comunicadores que hoje em dia ainda estão na atividade em São Paulo, Rio de Janeiro. E eu tive colegas que trabalharam comigo, que estiveram sob a minha coordenação em outras emissoras, que foram adiante e alçaram voos. Não é? Eu tenho colegas aí que em outros estados são gaúchos, não é? Mas em outros estados se elegeram deputados estadual, federal, vereadores, prefeitos. Olha, eu tenho muita história. Que bom, eu me orgulho disso. Quando os meus netos estiverem por aí, numa idade para ouvirem histórias, eu vou ter, sobre outros tantos assuntos, mas especialmente sobre rádio, muitas histórias para contar a respeito. Bom, hoje tu tens um programa de rádio na Montenegro FM, um programa voltado à comunidade, né, uma rádio comunitária, mas que outros tipos de programas tu já fez, já ouvi, e qual o teu preferido? Olha, no exato momento o pessoal da direção da rádio está reestruturando a programação da rádio, eu vou voltar em alguns horários. No momento eu estou só fazendo uma participação ali em função do trabalho que eu estou desenvolvendo à frente da Secretaria Municipal de Habitação, Desenvolvimento Social e Cidadania. O tipo de programa que eu gosto de fazer é o programa popular, aquele que pode interferir para melhor na vida das pessoas. Eu já apresentei programas jornalísticos, essencialmente de entrevistas, programas românticos. Hoje pouco se vê, mas antigamente no rádio, o rádio noturno era muito forte, com programas românticos em que tínhamos a declamação de poesias, as músicas românticas, enfim. Um programa aquele que mexia com a emoção e com o coração das pessoas. Hoje já não tem tanto espaço para isso. Mas em rádio eu fiz de A a Z, não é? E desde os 22 anos de idade, eu tive o privilégio de dirigir emissoras de rádio. Como eu comecei precocemente, não é? Então desde os 22 anos eu sempre tive esse privilégio de dirigir emissoras de rádio. Então a gente fez muita coisa boa por aí, né? Alguns erros talvez, mas fizemos muita coisa boa aí. Nos anais do rádio, no Rio Grande do Sul e em outros estados, tem muita coisinha lá, não é, que tem o nosso DNA. Isso é muito importante e eu me orgulho disso. Não é? Mas o programa de rádio, que é a essência da pergunta, que eu gosto de fazer, é o popular, com muita prestação de serviços, com muitas ações comunitárias, com uma comunicação diferenciada. Como disseste, Clarice, no início, não é? Eu posso estar lá no Mato Grosso fazendo rádio, mas se um gaúcho e alguém que me conhece passar por lá e ouvir, mesmo que não saiba meu nome, dizer, esse aí eu já ouvi. Então no rádio é isso, a gente tem que ter a marca registrada. E eu sempre digo para o pessoal que trabalha comigo, não é? Diz, olha, vocês têm que ter uma marca própria, uma identificação, que o pessoal identifique. Se hoje a gente pegarmos as emissoras de FM hoje, eu estou ouvindo a 88, estou ouvindo a tal, a isso e aquilo, a Rádio Alegria. Muitas vezes não se sabe quem é quem. Se pegar o comunicador que está naquela emissora, passar para outra, não vai se identificar se é o João, o José ou o Pedro. Tem que ter uma marca forte. Né? E isso, acredito, que nós tenhamos. Né? Mas o tipo de programa popular, com ação comunitária, com muita informação, prestando serviços, enfim, mexendo com a vida das pessoas e da comunidade.
Nesse segmento de programa, quais são os principais desafios que o locutor enfrenta, que o radialista enfrenta para poder dar voz àquilo que precisa, àquilo que é necessário? Clarice, se perguntares para cada uma das pessoas, dos profissionais e iniciantes que estão trabalhando comigo, qual a frase, o que eu digo para eles sempre, né? Quem faz rádio comigo, ou nas rádios que eu dirijo, né, nas emissoras, né, nunca vai ter um dia igual ao outro. Sempre vamos ter novidades. A segunda-feira, a terça-feira nunca vai ser igual à segunda-feira, a quarta nunca, sempre vai ter novidades. Pelo dinamismo que a gente empreende no tipo de rádio que nós fazemos. Então, não tem como pontuar, como marcar. Cada dia é algo diferente, é algo novo e, via de regra, gratificante. Decepções existem? Até existem, mas a regra é gratificação. É gratificante fazer o tipo de rádio que nós fazemos. Desperta, claro, alguns antagonismos, desperta inveja, ciúme, alguns dissabores, mas o principal prevalece, que é o rádio voltado para o povo, em favor, em benefício do povo. Então, na rádio que eu comando, ou nas rádios que eu estou, com certeza, nunca tem um dia igual ao outro. Não existe rotina nem monotonia. O que mudou na vida do radialista da época em que tu começou para de hoje em dia? Olha, a pergunta é na vida do radialista. Salvo as raras exceções, né? Tem alguns aí que depois eu até digo por quê, né? Que estão muito bem na vida do radialista, né? Continua a mesma dificuldade, né? Salário deste tamanhozinho e tal. Qual é o radialista que ganha bem? Ah, mas o fulano de tal lá fatura. É o cara que tem o talento para as vendas também. Que dá dinheiro em veículo de comunicação, na verdade, salvo as exceções, não é? É a venda de publicidade. Ah, mas tem o fulano de tal na Rádio Porto Alegre. Naquele patrocínio ele tem participações, ele tem comissão e tal, então que dá ou fazem 3, 4 atividades num grande grupo, e tem aquelas raríssimas exceções que tem um salário privilegiadíssimo, né, enorme, porque é o cara mesmo, pronto, né? E existe, claro que existe. Bom, agora se me perguntares, ô Clarice, o que mudou na atividade profissional, nas questões técnicas e tal, mudou muita coisa. Às vezes eu paro e sempre eu gosto de trabalhar com o pessoal que está iniciando e que a gente vai didaticamente informando. Porque hoje é muito fácil. Hoje, com um microfone e um computador, não preciso de mais nada, e um transmissorzinho, é claro que isso também é bem mais simples hoje em dia, eu faço rádio. Antigamente, era uma parafernália pelas paredes na frente do operador e se dava conta, se fazia rádio. Olha, rádio de qualidade, não é? Com toda aquela parafernália analógica, com tudo. Hoje é fácil. Com um computador, um microfone e um transmissorzinho se faz rádio. E com a mesma qualidade, até melhor tecnicamente. Então, tudo está muito fácil, é apertar um botãozinho. Né? Hoje, nas grandes emissoras de rádio, né, o operador é na tela do computador, né? Como é que é? Speed touch, né? O meu inglês é meio sofrível, né? Aperta na tela e tal, é uma maravilha, né? Hoje os nossos ainda estão clicando mais lá. Mas mudou muito, olha, radicalmente. O celular, então, é uma maravilha para a rádio. Antigamente nós tínhamos que ter a unidade móvel, que era uma emissora paralela, essa é a verdade. Até para liberação junto ao Dentel da época, né? Tem a operação. Hoje, com celular, todos se transformam em repórteres, né? Então é bem diferente. Hoje está muito mais fácil. Hoje está muito mais fácil fazer rádio. Só que, embora tenha aumentado essa facilidade, o avanço tecnológico, o material humano regrediu. Esta é a verdade. Hoje, mão de obra para a rádio, mão de obra entre aspas, é muito difícil. O talento está escasso. Então, essa progressão, esse crescimento, esse avanço tecnológico não corresponde com a questão da formação profissional, do talento do rádio. É muito raro, é muito escasso.